Muito boa noite, renovando o que os nossos irmãos já participaram a todos nós e rogando que os benfeitores espirituais, e particularmente o Espírito Bezerra de Menezes, protetor espiritual desta casa, esteja conosco, nos orientando, nos trazendo a luz, nos dando o alento e a fé para prosseguirmos a jornada. O assunto que nos traz hoje, para conversarmos um pouco, é exatamente esse, retorno à vida corporal. E esse assunto, ele subdivide-se em 3 outros itens, que nós vamos conversar um pouco sobre ele, que são os seguintes: prelúdio do retorno, a união da alma com o corpo e o aborto. Tudo isso está no Livro dos Espíritos, livro 2º do Livro dos Espíritos, e é o capítulo 7º, questões 330 a 360. Portanto, são 30 questões, evidentemente que nós não trataremos de todas na noite de hoje, pelo fato do tempo não nos permitir isso. Mas nós acreditamos que o nascimento de uma criança seja o mais belo projeto de Deus para toda a humanidade. Mas antes que esse nascimento aconteça, devemos lembrar que mesmo pequeno, esse ser, esse bebezinho, é um espírito criado pelo Pai, que preexiste aquele frágil corpinho. É um espírito que, como todos, necessitou de uma preparação para o retorno ao corpo físico. Então nós achamos, quando vemos um bebezinho, uma criancinha recém-nascida, ou com poucos meses de vida, a coisa mais linda do mundo, e de fato é obra de Deus através de seus pais, da mãe e do pai, e que todos ficam embevecidos, próximos a uma criança trazida pelo ventre materno para que dê continuidade na sua vida. Nós só não gostamos, evidentemente, de trocar a fraldinha, né, e de ir lá consolar quando ele começa a chorar, principalmente à noite. Então, mas assim mesmo, vale a pena, porque o bebê é algo que nos faz reportar a vida, nos faz reportar a Deus, nosso Pai amantíssimo. E quando há esse envolvimento para o nascimento de uma criança, nos intervalos das suas encarnações, nós vamos ver, e os espíritos nos explicam isso, que esse espírito que veio ser albergado no corpinho de um bebê, ele está progredindo, no sentido de que ele põe a funcionar para o seu progresso os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal. Examina o que fez em sua permanência terrestre e passa em revista o que aprendeu em suas faltas. Traça seus planos e toma as resoluções segundo as quais contará guiar-se a uma nova existência, em que procurará fazer melhor, sempre melhor. É assim que cada existência é um passo avante na via do progresso, uma espécie, como se for uma escola de aplicação. Então nós vamos ver que a encarnação não é uma punição para o espírito, como alguns têm pensado, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio dele progredir, porque ele fica um tanto na esfera espiritual,
mas tem necessidade também de fazer a parte aqui no plano terreno. E por isso Deus lhe dá essa possibilidade de vir aqui. E quando o espírito se deve encarnar no corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que nada mais é senão uma expansão de seu perispírito. Nós sabemos que nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito, né? Então, essa expansão do perispírito o liga ao que Kardec chamou o germe, que nada mais é que a célula da mãe, o ócito, no momento em que ele recebe o espermatozoide do pai para formar o embrião, em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, à medida que esse chamado germe se desenvolve, firma seu laço sob a influência do espírito vital, material desse germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo e, dessa forma, quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. Então, assim como acontece no retorno do indivíduo ao plano espiritual, quando nós desencarnamos, o espírito, quando vai reencarnar, passa por um processo semelhante, só que de forma inversa ao que ele passou quando deixou esse plano terreno e foi para o plano espiritual. E é sobre isso que nós vamos conversar quando vamos ver o prelúdio da volta. E nesse prelúdio da volta nós vamos tratar de 4 aspectos: a época da volta do espírito para o corpo físico, a necessidade de ele voltar, a preocupação e o acompanhamento que ele vai ter. Então, falando da época e da necessidade, do mesmo modo que nós sabemos que um dia nosso corpo físico perecerá, os espíritos então pressentem que devem retornar à matéria pela reencarnação, que se torna uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea. Então nós entendemos, todos nós sabemos, embora a gente nunca queira falar sobre isso, que um dia nós partiremos, como se diz, desta para melhor. E, na verdade, a vida espiritual é melhor que a vida terrena. Não está de todo errado esse conceito. Então, todos nós, em determinada hora, quando Deus nos chamar, aquele momento, nós passaremos a vida espiritual. E é um momento também de retornar para nós continuarmos as nossas etapas de aprendizado. Daí que a gente volta no processo da reencarnação. Então, a união da alma com este ou aquele corpo é sempre designada com uma antecedência, pois é a oportunidade para o espírito escolher a prova pela qual vai passar, cumprindo a justiça divina com a onisciência, com o conhecimento de Deus. No entanto, essa união com determinado corpo pode ser imposta por Deus por expiação, e sobretudo quando o espírito não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então é assim, tem vezes que nós temos a liberdade de fazer a escolha conforme as nossas necessidades espirituais. Mas há outras vezes em que nós não estamos preparados para nós mesmos fazermos essa escolha. Então Deus coloca em nosso caminho espíritos tutelares que vão nos mostrar como deveremos reencarnar, neste ou naquele corpo, desta ou daquela forma. A preocupação, a incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas pela qual vai passar na vida de encarnado, é para ele uma grande aflição,
pois as provas da existência ou retardarão ou farão avançar segundo as tiver bem ou mal suportado. Então, quando nós chegamos na Terra, nós podemos, pelo uso das atribuições que Deus nos deu através do livre-arbítrio, fazermos mais do que a expectativa que se tinha em relação ao nosso compromisso reencarnatório e nos adiantarmos. Mas também, se a preguiça nos invade, nós vamos parar, vamos atrasar essa trajetória. E daí a preocupação que, enquanto espírito, para reencarnar, muitos têm essa preocupação nesse sentido. Passamos a união da alma com o corpo. Na vida intrauterina, o momento inicial da união da alma com o corpo, a escolha do corpo físico, crianças especiais e aborto. Aqui nesse quadro está uma repetição do que nós já falamos e vamos retornar a falar novamente durante esse espaço de tempo. Então, encarnação dos espíritos. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano, em vias de formação, o laço fluídico liga ao germe. Eu já falei que o germe é o ócito quando recebe a visita do esperma, que o fecunda, passando esse ócito a se chamar óvulo. E daí, a poucas horas, ele começa a formação de um novo ser. Então, é um laço fluídico que liga ao germe para o qual se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. E quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. Então ele nasce para a vida exterior. Isso está em A Gênese, no capítulo 11, número 18. Também vamos ver que a encarnação é uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Isso está em O Céu e o Inferno, capítulo 3, número 8. Então, a encarnação ainda no momento é uma necessidade para todos nós, para que possamos fazer, através da via do progresso material, aquilo que nós precisamos para mostrar serviço em nossa vida, mostrar que não estamos estagnados, mostrar que nós podemos ir à frente, sempre sob a ajuda e a colaboração dos benfeitores espirituais que sempre estão junto conosco, basta nós estarmos com eles. Vamos ver no quadro seguinte a união do espírito com o corpo. Vamos ver ali que no início, na concepção da união do espírito ao corpo, existe aquele laço fluídico, do qual nós já falamos, onde há uma interação espírito, mãe, pai, que formam aquele elo, aquela corrente para que dê condições ao espírito para que venha habitar aquele ventre materno. Então, isso é feito através da expansão do perispírito, né, que liga o espírito ao chamado germe, que eu volto a falar, que é o ócito que vira óvulo quando dá fecundação pelo esperma, espermatozoide, melhor. Então, existe uma atração irresistível para que haja esse processo, né, fazendo com que esse germe se desenvolva. Existe uma união que se processa molécula a molécula. Desde o instante em que há fecundação, em que o espermatozoide perfurou aquele ócito, então já começa a vida. É bom que isso fique bem patente para nós, que a vida começa ali já. Não é quando o bebê sai
de dentro da mãe que a vida começa. Não. É já nas primeiras horas. Ali existe vida. Existe um compromisso de mãe, de pai, de familiares, para que se dê continuidade naquele processo de desenvolvimento, para que aquele embrião venha progredindo e possa finalmente continuar a sua vida intraútero até completar os 9 meses necessários para o seu desenvolvimento completo. O que nós sabemos, que é uma informação que a gente não tinha conhecimento, que nesse tempo, nos 9 meses de desenvolvimento desta criança no útero materno, é como se ele tivesse informações e aprendizados de 70 anos de vida. 70 anos, como se fosse a nossa vida de 70 anos, né? O que eu tenho quase agora, o ano que vem, estarei completando 70, mas aquilo que cada um de nós aprendemos intraútero, equivale a esses 70 anos pós saída do útero, do ventre materno. Então, o nível de informação que um bebê recebe é coisa fantástica, é uma coisa divina. Por isso que ele consegue logo aprender a falar, consegue caminhar, consegue interagir com seus pais e com as pessoas ao redor, por esse motivo. Então, vale a pena pensarmos nisso aí. Nós temos também a questão do acompanhamento. Quando um ser espiritual vem para receber um novo corpo, ele vem acompanhado daqueles que lhe são afins, ou seja, os seus entes queridos, aqueles protetores que são mais próximos dele, tudo de acordo com a evolução desse espírito que está chegando. Então sempre ele vai ter uma companhia, ele nunca vai estar sozinho, vai estar sempre acompanhado. Por isso, esses espíritos que o acompanham, eles dão coragem para que ele não desista no meio da caminhada. E o momento do início da encarnação, isto é, quando na concepção o espermatozoide une-se ao ócito, é seguido de grande perturbação, como já falei, para o espírito, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente formada. Então, desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, aí ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que a criança completou a preparação para o início do novo ciclo reencarnatório. Aí todo mundo baba, né? Pai, mãe, avós, tios, todo mundo babando aquela criança, aquele serzinho que está vindo para uma nova experiência terrena que vai dar muita alegria àquela casa. E aí, no intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza mais ou menos de suas faculdades, segundo a fase em que ele está. Nesse intervalo, o seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Então o espírito fica lá como se estivesse dormindo, né? Ele não vê nada, fica todo aquele processo para ele não é visualizado, né? E à medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta, pouco a pouco, à memória, no seu estado
de espírito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que as faculdades do espírito se desenvolvem gradualmente com a progressão dos órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a de um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Se por vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como se for a recordação de um sonho fugitivo. É, pois, um homem novo, embora seu espírito possa ser antigo. Não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual. Apesar do esquecimento do passado, o espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase especial da existência do espírito, que vai passar por outras fases, seja na matéria, seja na espiritualidade. Para essa questão ficar ainda mais orientativa, nós vemos que na questão 355 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? E Kardec tem como resposta a seguinte: isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. É a justiça divina que se faz presente, não como castigo, mas como aprendizado a qualquer espírito, seja o espírito filho ou aos espíritos pais. Então, uma necessidade da escolaridade, como nós falamos já anteriormente. E daí, as abordagens, as questões seguintes colocadas por Kardec, são, como tantas outras, muito importantes para a reflexão, como quando os benfeitores espirituais elucidam que há crianças natimortas que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nela. Então houve a formação do corpo material, mas não houve a adesão de um espírito àquele corpo. Então aquele corpinho material, ele não evolui, né? Por isso que muitas vezes a mãe, né, como se diz, perde aquele filho ainda no útero, no seu útero, até em abortamentos naturais, né? E aquilo se deu porque não havia um espírito reencarnante, havia só as células materiais, mas não um espírito. Então nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Mas, no entanto, os espíritos, responde a Kardec, pode ocorrer que a criança chegue ao tempo normal de nascimento, mas, nesse caso, desencarna em seguida. É triste, é claro que é triste para muitas famílias, né, quando isso acontece, mas é um processo que se fazia necessário e nós devemos entender isso como uma lei natural pela qual devíamos passar e não nos cabe questionar a justiça divina. Então, toda criança destinada a viver é veículo de um espírito reencarnante. Caso contrário,
não seria um ser humano, concluem os espíritos. Tem uma obra muito bacana que chama-se Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, que é da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. E nós vamos ver que ali diz o seguinte, que a biologia espírita defende a existência de uma individualidade que pré-existe ao novo corpo e que se vincula a ele no momento da fecundação. Então está dizendo, a ciência está dizendo a mesma coisa que a doutrina espírita já dizia, está confirmando o que a doutrina espírita já dizia. Defende a existência de um modelo organizador biológico e de uma memória extracerebral, que é a memória do espírito, sediado em uma estrutura de natureza energética, que é o perispírito, o psicossoma ou corpo espiritual. Não estranhe essas denominações que, ao correr do tempo, nós vamos nos familiarizando e entendendo mais o que isso quer dizer para todos nós. A contribuição da visão espírita da gestação traz implicações revolucionárias e de caráter transdisciplinar. No entanto, a sua transcendência e significado, ao menos hipotético, ao menos de hipótese, ainda não foram devidamente considerados pelo saber científico dominante, vigente no universo acadêmico do Brasil e de além fronteiras. Mas isso é uma questão de tempo, porque assim tem sido ao longo do processo histórico, dialético, que a arte de argumentar, e civilizatório da humanidade terrestre. Vamos agora à explicação científica também da gestação e reencarnação. Então, na visão espírita, a gestação biológica está intimamente associada à lei de reencarnação e à lei de ação e reação. Então, o que se fez vai-se, de alguma forma, ter que assumir aquilo ali. Seja algo bom que se tenha feito, ou alguma coisa não tão boa, é compromisso nosso na continuidade da nossa vida, seja em espírito, seja reencarnados. Daí, quando o homem e a mulher propõem-se assumir a responsabilidade da paternidade e da maternidade, estabelecem um campo bioenergético, extrafísico, psicodinâmico, anímico-mediúnico, que favorece a atração do espírito ou consciência pré-existente, que vive no mundo espiritual como desencarnado. Então, essas cores não é só para ficar mais bonitinho o desenho. Na realidade, é a energia que envolve o casal quando se propõe a receber um espírito, né, para lhe dar condições da sua continuidade na Terra. Então, essas luzes atraem também aquele espírito reencarnante que vem habitar o útero da mãe por algum tempo. Então, essa atração, ela existe e é necessária que haja. Nós sabemos que a Terra não é o único planeta habitado. Na hierarquia dos mundos, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. A caminho, é verdade, de profundas e grandes mutações para se tornar um mundo de regeneração. Nós sabemos que o mundo de regeneração é quando o bem estará prevalecendo sobre o mal, pelo menos se dá início a isso. Dando início ao novo ciclo de evolução espiritual planetária. Assim sendo,
A Terra, como um grande educandário planetário, possibilita aos espíritos desencarnados e reencarnados a bênção de viver os grandes desafios existenciais na construção e reconstrução do próprio destino rumo à plenitude do ser. Daí a importância da gestação, reencarnação, como um processo de educação e reeducação consciencial, moral e espiritual. O significado da maternidade e paternidade. Então, a maternidade, quanto à paternidade, consciencialmente lúcida e responsável, é um compromisso sagrado de amor e respeito à vida em todas as suas manifestações. Os pais biológicos não são meros reprodutores, mas são agentes co-criadores, participando com maior ou menor grau de maturidade consciencial, autonomia e responsabilidade no processo de gestação, reencarnação, em obediência às leis da bioética da vida imperecível. Sabemos que a vida não se acaba, né? O espírito prossegue para todo sempre. Então, esse medo nós não devemos ter, porque nós seremos para todo sempre. Veja que a expressão evangélica, a cada um será dado segundo suas obras, o cada um colhe de acordo com o que semeia, reflete em linguagem singela e sábia o princípio universal da hereditariedade espiritual. Nós conhecemos a hereditariedade física, agora vamos falar da hereditariedade espiritual. Então, nessa perspectiva, temos os genes, o corpo, a família e as condições sociais de que necessitamos para amadurecer consciencialmente, em busca da plenitude do nosso ser. A meta é a felicidade duradoura e a integração plena na consciência de Deus, que é todo amor. Agora nós vamos ver a escolha das provas. Aqui nós vemos duas crianças tidas com uma saúde normal, embora uma criança que tenha a síndrome que essa criança apresenta, ela não é doente. Houve uma disfunção genética na formação desse bebê. Não é uma doença, mas houve uma necessidade para que ele viesse com esse grau de necessidade maior. Então, por isso, nós muitas vezes nos questionamos o porquê disso. Né? Por que umas crianças têm o seu corpo naturalmente perfeito, outras com algum grau de deficiência, requisitando mais a atenção dos pais e dos familiares. Então, aqui está que é pela necessidade de expiação ou de provas. Então, o corpo em formação poderá apresentar deficiências ou qualidades que se constituirão em oportunidades de redenção ou reequilíbrio. Então, por isso, essa necessidade. Então, não devemos questionar a justiça divina quando acontece isso, mas devemos pegar e oferecer todo o amor, seja a criança que for, esteja ela de forma física, bem, natural, ou com uma necessidade especial. Mas vamos ver agora o acompanhamento pré-natal, falando-se do acompanhamento também relativo à saúde e espiritualidade. Então, na busca da saúde,
cabe salientar a complexidade do ser humano e, portanto, a dificuldade em conceituar e compreender o seu real significado. Então, já foi falado isso, que a Organização Mundial da Saúde, em resolução publicada no ano de 1999, modifica o seu conceito anterior, acrescentando o termo espiritual, desta forma definindo: saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Portanto, o acompanhamento pré-natal deve ser enriquecido pela abordagem da dimensão espiritual de forma científica, racional, prudente e humana, para a atenção integral ao binômio mãe-feto, na busca da saúde, da concepção mais profunda que pudermos alcançar. Então, abordar a espiritualidade de forma abstrata com a paciente grávida, embora esta se relacione com desfechos favoráveis, tudo está correndo bem, ainda pode ser superficial ou reducionista. Pode ser insuficiente mesmo a recomendação da prática religiosa, principalmente diante de incontáveis questionamentos trazidos pelo gestar, ainda mais pronunciados nas situações onde esse processo não for bem sucedido, tais como abortamentos, casais inférteis, surgimento de malformações fetais, diagnósticos de doenças genéticas e mortes prematuras de mães e de bebês. Nós, felizmente, já dispomos de uma outra ciência, além das ciências já conhecidas na área da saúde, dotada de rigor metodológico, disponível para esta abordagem. É a doutrina dos espíritos. As leis naturais, trazidas em sua vasta bibliografia, nos permitem aprofundar de maneira significativa o conhecimento sobre a vida humana, a sua aceitação, entendimento ou rejeição. Esse entendimento ou rejeição exige uma obrigatória análise e, obviamente, o seu estudo aprofundado daqueles que estão envolvidos na questão. É da mesma forma que se procede em qualquer esfera do conhecimento humano. Irmãos e irmãs, a doutrina espírita traz informações fundamentais para o entendimento de muitos processos orgânicos, aprofundando a sonda investigativa na sua origem, a qual antecede a embriologia, a genética, a biologia molecular. Elucida que o desenvolvimento do corpo humano, desde a fecundação, tem a sua formação presidida por estrutura denominada modelo organizador biológico ou perispírito, como já falamos. Portanto, estruturando o organismo físico não como uma mera obra do acaso, mas de acordo com planejamento inteligente, seguindo diretrizes racionais de necessidades evolutivas do espírito. Durante esse processo, interferências podem alterar o seu transcurso positiva ou negativamente. A proposta de um acompanhamento pré-natal sob o paradigma espírita, aproximando as ciências e, igualmente, a religiosidade, é proposta de abordagem que contempla o ser humano em sua integralidade e modifica drasticamente a ótica de observação, não trazendo incompatibilidades, mas modificando objetivos, compreendendo a reencarnação como lei biológica e processo que permite as múltiplas experiências, com a finalidade de desenvolver potencialidades latentes. Verificamos como a gestação
é um processo, na quase totalidade das vezes, de reencontro de almas, as quais já estiveram envolvidas em outras experiências. Não há dois seres mais próximos no universo do que mãe e espírito reencarnante. Esse momento único, com suas características peculiares, como, por exemplo, a associação de mentes da mãe e do feto, é período fértil para trabalhar sentimentos, emoções e oportunidade educativa ímpar. Nós sabemos que os terapeutas que utilizam a técnica de regressão da memória, e cabe salientar aqui que esta não se constitui em uma terapêutica espírita. Eles podem verificar essa ocorrência da qual nós falamos. Então, os indivíduos que regridem a vivência intrauterina relatam sensações e sentimentos que identificam como seus e, de fato, estão sendo experimentados por suas mães. Isso, por si só, já é uma informação útil para a prevenção e promoção da saúde, visto que já se pode proporcionar ao ser em gestação o cultivo de emoções positivas, pensamentos saudáveis, pela educação pré-natal dos sentimentos maternos. Assim, por exemplo, pode-se compreender a origem de alguns traumas de procedência aparentemente desconhecida. A proposta dos serviços de saúde com as consultas médicas, de enfermagem, com abordagens multidisciplinares, acrescidas da abordagem espiritual, proporciona reflexões que se fazem procedentes. Nós vamos, para finalizar, conversar um pouquinho a respeito desse palpitante tema que foi notícia nessa semana nos jornais, nas emissoras, a respeito de um juiz do Supremo Tribunal Federal, o juiz Barroso, que, contrariando a lei que dá direito à vida, ele deu um ganho de causa para determinada pessoa que cometeu o aborto nos primeiros 3 anos de vida, nos 3 primeiros meses de vida do feto. Então, esse juiz, contrariando o que a própria lei civil diz, fez essa colocação. E nós vamos fazer algumas colocações a respeito para ver o quão equivocado este juiz, embora seja do Supremo Tribunal Federal, estava. Então, o avanço científico-tecnológico já propicia o diagnóstico pré-natal de muitas condições, inclusive alguns tratamentos ainda intraútero. Então, é possível se fazer tratamentos quando o bebê intraútero tem algum problema que possa ser resolvido pela ciência. Afinal de contas, Deus deu essa possibilidade à medicina de resolver o que é possível. Então, é feito esse tratamento intraútero. Mas está se utilizando isso para outras finalidades, e o que é lamentável. Então, o contato precoce com realidades não desejadas tem propiciado, não necessariamente, redução de sofrimento ou promoção de saúde, mas em grande escala o aumento da violência neste período. As interrupções das gestações são práticas reconhecidas por muitos profissionais da medicina fetal como forma de, entre aspas, abreviar ou impedir sofrimentos
na linguagem deles. A ilusão de que poder-se-ia voltar atrás, anular essa experiência e tentar novamente, tem permeado os corações de pais e mães que atravessam essas situações de sofrimento não mensurável. Da mesma forma, os profissionais envolvidos, por não atentarem para as questões mais profundas da vida, buscam soluções imediatas e, no mínimo, nebulosas do ponto de vista da imortalidade, para aliviar, entre aspas, a dor. São frequentes, isso que é sério, após essas tomadas de decisões equivocadas, os sentimentos de culpa, os quadros depressivos, as separações conjugais ou outros desfechos que não exatamente aquele alívio, entre aspas. Isto sem considerar repercussões futuras do ponto de vista das próximas encarnações. Isso é muito sério, meus irmãos e minhas irmãs. E na questão 357 a 360 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos que revelaram a doutrina espírita sobre as consequências da interrupção intrauterina da vida quando o abortamento é provocado. Na questão 358, a resposta é a seguinte: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser o instrumento. Nós queremos fazer uma colocação aqui e respeitando, é bem verdade, as mães, os pais, enfim, quem estava envolvido na geração de um filho que não tinha esse conhecimento anterior, né? Então, fica, de certo modo, ressalvado dessa responsabilidade, em vista de que hoje estão recebendo esse conhecimento. Então, que pelo menos a partir de hoje, então, né, possam colocar em suas vidas esse conceito que a doutrina espírita nos traz a todos. Então, que o sentimento de culpa não seja por demais preocupante e que, ao invés de ser uma coisa que resolva, que ajude, venha transtornar a vida daquelas pessoas envolvidas com um possível futuro nascimento. Então, a reflexão aprofundada sobre a resignação diante da imprevisibilidade da vida é forma de prevenção e saúde espiritual. O entendimento de estarmos submetidos a leis que regem o universo de forma harmônica e a uma inteligência acima da humana propicia a pacificação e a disposição de aprendiz diante do inesperado e contradiz a postura de atentar sobre a vida na forma de abortamentos. Assim, podemos utilizar a inteligência de que somos dotados para questionar e compreender as possíveis realidades envolvidas durante um processo de gestação. Finalmente, a doutrina espírita nos esclarece acerca desse processo, começando pela constituição do novo corpo físico, não apenas automatismo biológico, menos ainda como obra do acaso. Desta maneira, não haverá família privilegiada ou desvalida de sorte ao se deparar com as características orgânicas, intelectuais ou emocionais dos seus filhos. O pré-natal do espírito é a abordagem educativa sob a ótica espírita, a ser realizada conjuntamente às intervenções já existentes, como forma de buscar a saúde integral. Ele já é realizado sob a forma de grupo de pais nos centros espíritas, não necessariamente por profissionais da área,
e ainda não integrado à prática clínica, como na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde seu Departamento de Assuntos da Família faz esta atividade através do ciclo de pais gestantes, dentro da proposta de evangelização das famílias. Aqui, na nossa Casa Espírita, temos o estudo dedicado especialmente aos pais e que é realizado aos sábados, das 10 às 11h15 da manhã, e para o qual todos os pais estão convidados. Aos profissionais da área de saúde, far-se-á sempre necessário o cultivo do espírito científico. A sensibilidade aguçada deve ser eternamente combustível para a busca pela verdade, que é impulsionada pela vontade da descoberta, mesmo que ela contrarie interesses pessoais. Devemos estar abertos a avaliar todas as possibilidades e jamais separados da inteligência de que somos dotados. A verdade que alivia a dor, cessa o sofrimento e produz a verdadeira felicidade é o objetivo da doutrina espírita. Ainda precisamos, muitas vezes, nos despir do orgulho que cega. A calibragem da bússola que nos guia nessa busca deve ser constante para que não nos percamos no cultivo da vaidade. Toda e qualquer ciência precisa estar a serviço do interesse e do bem coletivo. E utilizando as palavras de Allan Kardec, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a aproximação da ciência espírita a toda e qualquer área do conhecimento necessita não apenas dos benefícios relatados por aqueles que podem vivenciar essa realidade, mas que também nos dediquemos a verificar na área da saúde, com metodologia propícia, a melhora de indicadores que auxiliem a prática clínica, aliando espiritualidade e saúde. E retornando ao objetivo maior do acompanhamento pré-natal, a melhoria da saúde de mães e bebês, a perspectiva de que, contemplando a dimensão espiritual, unificando os conhecimentos disponíveis, tenhamos sob a ótica da imortalidade as melhorias verificadas, também sob outros indicadores. Por exemplo, a redução do número de abortamentos, o entendimento aprofundado de situações de rejeições e emoções negativas de mães em relação aos filhos, e a oportunidade de tratá-las. O uso dos diagnósticos pré-natais para a preparação da família, mas não para abortamentos, já que estamos diante de um ser imortal, necessitando daquela experiência e provavelmente a presença de responsabilidade dos familiares nesta ocorrência, inclusive a compreensão de que não poderemos mensurar resultados apenas na perspectiva da atual encarnação. Amados irmãos, sabemos que as informações foram muitas. Eram 30 questões a serem abordadas e não tinha como fazermos de forma diferente. Mas convidamos a todos, se quiserem ver questão por questão, que se remetam ao Livro dos Espíritos, justamente nesse capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, que lá vão encontrar nessas 30 questões uma orientação perfeita, especialmente aqueles que querem ser pais, aqueles que já estão a caminho de serem pais, né? E também aqueles que já são pais, né, que já têm filhos. É sempre recomendável o uso
e o estudo dessa abordagem espiritual. Nós vamos encerrando fazendo esse convite para o sim à vida e dizermos não ao aborto, mesmo que se diga que a mulher é dona do seu corpo, acima dela está uma vida que está sendo gerada para que futuramente, exteriormente, ela apareça. Mas já nas primeiras horas, aquele serzinho já é uma vida. Então cabe muita reflexão àqueles irmãos e irmãs que pensam contrariar a lei divina. Afinal, todos temos o nosso livre-arbítrio. E aqui vemos Andrea Bocelli, que esteve recentemente nos trazendo a sua voz lá em Curitiba, no estádio, quando ele disse que os médicos sugeriram a uma jovem mulher que ela abortasse, porque o bebê nasceria com alguma deficiência. Ela se recusou. E diz Bocelli, a mulher que recusou é minha mãe, e o bebê sou eu. Então nós vemos que não justifica, em hipótese alguma, querer fazer a eugenia, quer dizer, trazer só bebês perfeitos, quando nós vemos uma lição de vida que Andrea Bocelli nos traz. Esses os livros e slides dos quais nos servimos para conversarmos com vocês nessa noite. Tem uma historinha que é muito bonita, que nós iríamos dizer para encerrar, mas devido ao tempo que já se adiantou, é uma historinha muito interessante, e eu pediria daí a quem tiver interesse de conhecer essa história, converse com o nosso irmão Clóvis Coelho, que ele terá muito gosto em passar através do WhatsApp para aqueles que quiserem conhecer essa história de uma mãe que pensou em abortar um dia. Sejamos luz quando desejamos novamente uma boa noite, boas reflexões a todos nós, que a luz do Mestre Divino se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, e que assim seja com a graça de Deus. Muita paz a todos nós.